Estamos começando mais um Multifaceta e hoje com Astrologia em Foco com nosso amigo Srinath. Namaskar. Namaskar. E queria começar esse programa falando um pouco sobre o programa anterior, que a gente fez uma previsão, né? As nossas pesquisas elas estavam indicando que haveria uma guerra, né? Sim. Entre Índia e Paquistão, né? Por mais que foi uma guerra que durou uma semana e a gente vai falar um pouco mais sobre esses detalhes depois. Mas primeiro a gente queria começar falando sobre a conjuntura de como está o nosso momento agora. Sim, Falar um pouco sobre esse momento das influências planetárias, desse momento que a gente está. Vai ficar até junho, assim, praticamente sempre tendo uma influência forte, né? Uma influência de Rahu, de Ketu, de Kalasarpari Yoga, na astrologia védica. E depois de junho começa a mudar um pouco essa, mas continua ainda uma parte dessa influência, mas acaba o Kalasarpari Yoga praticamente em julho, fazendo que a gente consiga agora ter decisões e coisas que fica meio confuso, vai ficar meio que pero que sí, pero que no, né? Desviando assim algumas coisas do público, das pessoas, para elas não saberem também o que está acontecendo, mas por trás dos bastidores está tendo uma guerra no astral, está tendo uma guerra na mudança de, como a gente estava falando no nosso último podcast, né? Uma mudança de liderança do poder ali, uma galera que está entrando, uma galera como o Papa, que se foi, o novo Papa, né? Então é um momento de mudança que a gente está vendo, mas que tem aquele negócio do éter que você estava falando, né? Dessa Sim. influência do éter. Rahu, né? Que é o éter. O elemento éter. Éter é como se fosse a ausência de algo. É o espaço. É o espaço. É o que há entre nós. Entre tudo aquilo que existe no momento presente, que a gente vê, que faz tudo se juntar. Ou que faz tudo aqui acontecer, também tem esse quinto elemento que engloba tudo, que é o éter, né? O éter, no Ayurveda, ele se diz que ele começou assim, quando teve primeiro som, que foi o Om, criou-se ondas. Nessas ondas, criou-se o elemento vento. Então essas primeiras ondas, que é o som, que é a manifestação do som, que ela vibra em outras dimensões, né? Não só na 3D, né? Ela vai para frente. Então a gente tem Rahu, que é o elemento éter, que ele é a escuridão, essa questão do nada, da confusão, do sim e do não, da dualidade, tem isso também, né? Dá aquela confusão quando você está na escuridão, né? Meio confuso, né? Você falou que essa influência ela tem uma coisa que na cultura védica chama de uma influência, a gente pode colocar Rakshasa, que é mais Asura. 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 Você pode explicar aqui que... Rakshasa é uma linhagem que vem de uma mistura de Asura com seres animais, assim, que tem chifres e unhas, são mais aquela genética, assim, meio Asura com seres terrestres. O Asura, ele é o irmão do Deva, no caso, né? Que são filhos do mesmo pai, que a história conta-se que um nasceu numa data astrológica muito auspiciosa e outro nasceu numa data astrológica que não era para fazer filhos, que não tinha tantas qualidades de formas auspiciosas como os devas, os devas são as entidades divinas, os espíritos das entidades divinas, são a vontade do Sol, a vontade de Júpiter, a vontade de todos eles são devas, né? E os asuras são aqueles que estão aqui na matéria. Então são entidades materiais aqui. Eles ficaram mais com a vida aqui na Terra, eles morreram, vinham seus filhos. Estão buscando mais a matéria. Isso. E os devas estão buscando mais o que não é matéria. Não é. Que é metafísico. O que é outras dimensões, né? Então, coisas que é... Nós temos uma coisa que é óbvia, né? Somos energia.
não somos matéria, somos energia. Dentro de nós, nosso corpo é energia. A árvore, ela tem uma quantidade de energia dentro dela, ela não tem órgãos, ela é só energia. Ela é mais sensível ainda que nós nessas questões. Nós somos energia também, temos os chakras, temos canais de energias e etc, né? Então, o Sol também é uma entidade de energia. Também tem seu reino de energia, que é outra dimensão. A Lua também tem. Aí até Vaikuntha, né? Várias dimensões, né? E também tem os patalas, né? Que é onde ficam mais materiais ainda, mais densos ainda, embaixo do oceano, dentro da não matéria ainda também ali dos espíritos, né? Os bhutas, os espíritos ali ficam ali. Então, a gente está vivendo agora um momento de Rahu, que ele controla essa não matéria. Como a gente está falando do mapa do Trump, né? Não, a gente não começou a falar do mapa ainda, a gente está falando sobre a conjuntura. Você deu um spoiler aí, mas tudo bem. A não matéria que você estava falando é justamente essa influência. Como o Rahu, você falou que a parte escura da Lua é a parte influenciada por Rahu, por exemplo. Isso. E a parte do eclipse solar, cura da Lua, é justamente essa parte metafísica, que é a influência de Rahu. Isso. Então, Dark Side of the Moon Exato. é na verdade, uma citação a Rahu, né? A Rahu, que influencia nós. Temos esse Dark Side of the Moon em nós, que é o nosso lado mais dark. Que influencia bem para algumas pessoas, porque, Sim. como você falou, para algumas pessoas gera muita confusão, né? E no episódio passado você falou, algumas pessoas gera confusão e outras pessoas, depois de um tempo, ela gera evolução espiritual, né? Isso. Que é justamente essa relação que você tem com o não físico. Com o não físico, exato. O metafísico é o não físico. É o não físico, é o metafísico, né? E como Rahu agora ele está no período que o planeta inteiro está nesse momento, então a gente tem pessoas que vão viver a espiritualidade mais intensamente, vão estar ligados a assuntos como astrologia, astronomia, vão estar ligados à religiosidade, né? Vai ter gente que vai querer, por esse momento tenso também, rezar, orar, né? Sim, por conta de querer buscar algo, se o estado da matéria, a forma que você está vivendo, a sua vida material não está boa, automaticamente você vai tentar buscar algo metafísico. Então, naquele momento que tá tudo bem materialmente, vai só criar uma confusão na sua cabeça. Sim. E você vai se sentir Deus, né? No sentido que aí a gente cai no que seria o Trump, né? O Trump, ele tá vivendo uma realidade meio que ele tá se sentindo Deus no mundo, né? Total. Ele tá sobre essa influência de Rahu, e como materialmente tudo faz muito sentido para ele não vai se voltar ao metafísico para entender, de repente, espiritualmente, o que está acontecendo no mundo, ou qual que é a missão dele. O metafísico dele já está confirmando para ele que ele é realmente aquilo lá. Ele está com uma confusão máxima, assim. Ele é Deus. Então, é isso. Aí, quer falar um pouco mais sobre o mapa dele? Quero. Você quer colocar o mapa ali para a gente ver? Aí... O védico, né? O védico, isso. Aqui, o mapa aí Você quer explicar pra gente, a primeira vez que a gente tá olhando o mapa, explica pra gente como funciona esses quadradinhos aí. Certo. Esse aqui é um mapa do norte da Índia, né? Aham. Então é o norte da Índia, eles vêm nesse estilo. Esse quadrado, ele é o quadrado olhando para cima para o céu, que seria o círculo do céu. O céu, pra gente, quando a gente olha para cima, é um círculo. Ele dá 360 graus de visão rotatória quando você olha. Só que aqui a gente desenhou ele quadrado. Então, temos sempre... O segundo quadrado é sempre Áries. Isso aí fica... Como é que chama? Preso, assim, não muda esse diagrama. Então, esse segundo quadrado, onde está do lado do SURA,
À esquerda ali, ele é sempre Áries. E daí conta o cinturão dos zodíacos a partir daí. Ah, é a partir dali. A partir dali. Ascendente é sempre casa 1. Então, onde está a S é sempre a casa 1. Entendi. Não é Áries, é casa 1, né? Uhum. Então, Áries começa lá. Então, a gente coloca Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, casa 1 é Leão. Então, ele tem um ascendente em Leão, com Marte, de 6 graus e a gente tem aqui, ali, ó, coloca no AS ali, olha ali o ascendente dele. Aqui não tá aparecendo, tá? Ah, não? Só pra, se você quiser mostrar pra mim, aqui, mas... Ah, legal. Aqui a gente tem, ó, 6 graus e 3 graus, então o ascendente dele tá com Marte mostrando pro mundo. Isso então é ali onde tá AS6 e MA3. É, AS6 e MA3, ascendente e Marte juntos, em conjunção. Isso é uma coisa muito forte que a gente tem do Trump. E isso é uma personalidade que ele vai querer mostrar abertamente para o mundo, com força, com ímpeto, que ele está certo. Marte vai querer estar certo. Enquanto a gente tem Júpiter, que é um planeta que mostra que ele fala, Marte fala assim, olha, eu sou Deus. Aí Júpiter fala assim, não, eu que sou Deus. Aí o Sol fala, não, eu que sou Deus. São os 3 planetas que têm as características de Deus, que é a luz de Deus, a força de Deus, e a luz de Deus, o brilho de Deus, a forma de Deus e a, como é que é? Bhagavam. São 3 formas de Deus que tem no Bhagavad Gita, que eles falam, né, que são as formas de Deus. E esses três planetas, eles são do Dharma. Eles são planetas de Dharma. Dharma, para quem não sabe, né, é nosso dever a ser cumprido aqui. Aquilo que a gente deve fazer. Ser um pai, ser um filho, né? Então ele tem esse ascendente dele em Leão, que está no Sol e Marte. Ele se sente realmente que ele tem essa força, essa iniciativa. E aí depois a gente tem também outro aspecto muito forte, é Saturno com Vênus, SA e VE. Aqui são outra conjunção de praticamente 2 graus. E são 2 planetas também que vão trazer na casa 12, né, que vão trazer ali para ele bênçãos, que vão trazer coisas muito fortes também. Então ele tem as bênçãos, porque Vênus é Shukracharya. Na mitologia indiana, na nossa história, Shukracharya é aquele que é o mestre dos Asuras. Ele foi que ensinou os Asuras e que colheu eles, que colheu os Asuras, colheu Rahu, colheu todos eles, ele ensinou a eles, todos os Asuras. Inclusive Saturno não se considera, Saturno é Shanidev, ele é um Deva, ele é filho de Surya, ele é filho do Sol, mas ele não se considera Deva, ele se considera nem Deva nem Asura, ele considera neutro. Então ele ficou junto com Shukracharya e com Rahu, porque os planetas na astrologia védica, eles não são só planetas, eles são seres de energias que se interagem entre eles. Surya, Shanidev, Brihaspati, todos eles, Mangal, Rahu, Ketu, todos eles interagem. Eles têm um corpo, assim, digamos assim, celestial, né? Sim. Então, então o que está dizendo é que dentro aqui do mapa dele tem também parte dessa conjuntura que a gente estava lendo. Isso. Que é essa influência em Rahu, né? Isso. E eu acho que você me falou a respeito também dos planetas estarem todos do lado direito, né? Ah, sim. Olha só, bem observado. Essa yoga é uma yoga muito observada no mapa dele, que é a mesma yoga que a gente tem no mapa do planeta atual, como a gente vive agora. Então, nesse momento, ele está com essa conjuntura, que é Kalasarpara Yoga. Se vocês olharem bem, todos os planetas praticamente estão à sua direita do quadro, que isso não é normal no mapa comum, né? Que vocês não viram outros mapas, vocês só estão vendo do Trump agora. Mas isso é muito anormal. E que essa
Yoga, né? É a Kalasarpa Yoga. Kalasarpa Yoga. Ela é uma yoga que tá mostrando tudo de um lado só, mas isso significa que tem influência. Quem está dominando esses dois lados é Rahu e Ketu, que é o QE e o RA. Então eles estão ali dominando tudo, os planetas para trás deles. Eles são meio que assim uma trava na vida da pessoa. Só que eles não são uma trava na vida da pessoa pessoalmente, mas em contato com todo o sistema intelectual do universo. É como se fosse uma serpente. Ele é representado por uma serpente, Kalasarpa Yoga. Aquilo que dá a volta em tudo, assim, sabe? Uma serpente assim grande, tipo Ananta Shesha, assim, sabe? Ela tem, quem não sabe, Ananta Shesha é uma grande serpente também, né? De Mahavishnu. Sim. E você não quer contar aquela história de Rahu, que eu acho que a gente consegue colocar bem a situação que o mundo se encontra, a gente consegue entender bem por que essas influências de Rahu. O Trump ter nascido numa conjuntura também que era Rahu, né? Exato. E esse período específico que a gente está, que é um período que quem tem essas influências de Kalasarpa Yoga ganha poder. Sim, então a história dele, né, de Rahu e da criação que a gente conhece desde sempre, a gente fala dela, mas nunca tinha, acho que você já conhecia essa história, mas você nunca tinha feito só o link, né? Sim. Então a gente tem ali, como eu tinha falado no começo, o mesmo pai e a mãe tiveram os Devas e os Asuras. E aí eles queriam bater o oceano de leite, o oceano, um dos oceanos onde fica todos os universos e planetas, é um oceano de leite. E eles queriam pegar e fazer uma bateção desse oceano, como bater leite e virar manteiga, né? Sim. E ver o que saía do oceano. Então eles foram e colocaram Kurmadeva como o pilão debaixo do oceano, tocando o fundo do oceano. O casco da Kurmadeva, ele é a segunda encarnação de Vishnu, e ele estava com um pilão em cima dele, com o Monte Mero, que é o monte onde fica o Senhor Shiva. Estava o Monte Mero em cima do casco, e eles estavam com Vasuki, a grande serpente, enrolada em volta do pilão. De um lado ficavam os Asuras, do outro lado ficavam os Devas, e eles começaram a fazer a bateção do oceano, né? Então nessa bateção, a primeira coisa que sai da bateção foi o veneno. E o veneno ele ia começar a sair assim do leite, assim, ele ia sair, ia chegar em todos os planetas, porque esse oceano universal, causal, é onde ficam todos os universos, tudo. Então ia chegar aqui e acabar com tudo. Então o próprio Mahadeva foi lá e tomou todo o veneno, né? Então Mahadeva foi o primeiro que tomou todo o veneno. Então é por isso que ele ficou com a garganta azul, chamado de Nilakanta Mahadeva, que é uma forma dele com tudo azul aqui assim. E continuaram até saíram várias coisas, vários tesouros, várias armas, várias coisas começaram a sair dali assim, né? As armas que eram como, não eram armas normal, eram armas de luz, eram poderes que você tirava ali, né? Tipo plasmas e coisas ali, que eles deviam tirar cada coisa ali, maravilhosas, né? Até chegar a última coisa, que foi o néctar da imortalidade que saiu dali, né? Então eles queriam pegar esse néctar da imortalidade e dividir entre os Asuras e os Devas. Porém, eles tiveram uma ideia: vamos só tomar os Devas, não vamos dar para os Asuras, né? Então os Devas, eles têm características divinas, porém são egoístas também. Eles são apegados aos seus poderes, ao seu posto em si, né? Assim como os Asuras têm natureza demoníaca, porém também tem material, também tem uma natureza de servir, como para lá do Maharaj, que ele era um Bhakta, né? Sim. Então, no meio disso chegou Rahu e entrou ali. Ele entrou no meio dos Devas, né? Ele ficou ali na hora de tomar, porque eles iam tomar o néctar da imortalidade, e aí Mohini Murti, a forma de Vishnu em encarnação de uma Devi, uma Apsara, uma mulher muito linda, né? Começou a dar para eles. Uhum. E
Nessa hora que ela tava dando pra eles, Rahu se escondeu ali no meio dos devas deles ali e tomou um gole. Nessa que ele tomou um gole, Chandra e Surya, o Sol e a Lua, falaram, olha ali, ele não é, não sei o que, tá ligado? Caguetaram ele. Aí, cortaram o pescoço, mas já tinha descido o gole. Já tinha descido o gole de néctar inteirinho. Já foi pro corpo e tal, já tava... E aí ele ficou vivo, né? Ele tava vivo. Mas aí eles pegaram e separaram o corpo da cabeça. Jogaram um em cada lado do céu. De toda a existência, assim, um pra lá e um pra lá. Então, eles sempre rodam no mapa em sentido contrário aos planetas e sempre em 180 graus um contra o outro, porque o círculo dá 360 graus. Uhum. Meio círculo 180. Uhum. Então eles estão sempre um contra o outro, olhando para o outro. E quando dá eclipse é quando, como você disse, o Sol está com, né? Como a gente tinha visto que o Sol está com o Ketu ou a Lua e com Rahu. Uhum. Rahu está no eclipse da Lua. Que a gente viu no mapa ali dele. Ele nasceu exatamente assim. E tá no eclipse do Sol, Ketu. É uma conjuntura forte. Então ele nasceu nesse eclipse, né? Ele tem isso aí e a gente tem Rahu, exatamente essa entidade forte no mapa dele, nesse momento, trazendo para ele poder sobre as... e uma coisa muito legal, muito interessante que eu percebi. Júpiter entra no trânsito do mapa natal dele exatamente em 2017, janeiro de 2017. Na verdade, novembro de 2016. E aí, novembro, dezembro, que é a hora que ele está fazendo, ele entrou em 22 de dezembro, Júpiter. E Júpiter indica as leis, né? Quer dizer o Dharma, mas as leis que devem ser cumpridas perante o Dharma, com o povo, com as pessoas, com a política. As leis que devem ser, as leis corretas, né? É Júpiter. Então, isso entrou assim, ele entrou no primeiro mandato dele logo quando ele entrou em Júpiter. E ele fica em Júpiter agora até 2030. Pô, então ele vai ter aí esse poder a mais, né, no mundo até 2030. Até 2030. Então, essas influências, galera, do Trump não vai acabar tão cedo, então. Se ele usasse um anelzão, ele ia ficar mais sinistro ainda, né? Então, conta aí essa parada do anel, que você falou que tem um certo anel que você acha que deveria não deixar ele usar de jeito nenhum. Não, o rubi eu não deixaria ele usar de jeito nenhum, porque daria muito mais poder. O rubi, ele é uma pedra do rei. Se ele usar mais ainda, eu acho que ele vai se achar mais poderoso. Eu acho que ele tem que usar uma pérola, que é mais suave, tranquilize ele. E uma pedra preciosa seria... Talvez para ele ponderar mais as coisas que ele vai fazer. Sim, né? Sim. Ele ter, de repente, uma sensibilidade um pouco maior, né? Não ficar só com o Rahu. Só no Rahu, assim, Rahu e Júpiter, assim, o Deus do mundo, né? O Deus e o mundo, ele é o Deus do mundo. Tipo assim, ele se acha o Papa, né? Até que ele postou, né, uma foto. Exato. E é o que a gente ia falar do lance do Paquistão e da Índia, né? Que ele meio que botou uma pressão e falou, meu irmão, vocês não vão guerrear agora, não. E pronto, em uma semana, uma guerra que dura milênios, né? Como é que ele teve esse poder agora? Como ele teve esse poder de tipo, ir lá e, assim, aí acontece esse tipo de coisa, isso aumenta mais ainda a confusão dele, né? Ele fala, não, agora eu sou Deus mesmo, eu que mando no mundo e tal. As pessoas, falaram assim, não, vamos escutar o louco. Né? É tipo isso. Tipo isso. Não, mas eu não daria um rubi pra ele, porque se desse um rubi pra ele agora... Isso ia dar um shining, assim, muito brilhante. Eu colocaria um anel de pérolas com safira amarela em ouro. Tipo assim. Safira amarela em ouro. Vamos dar uma olhada? Qual que é o anel que o Sri recomenda para ele? Aí. Esse seria o anel que o Trump precisaria usar para ele ponderar um pouco mais as coisas. Você vê que ele não é tão brilhante, ele é chamativo, mas se fosse um rubi, porque
porque ele tem um sol forte, mas aí a gente quer as pérolas para amenizar ele nas questões de sensibilidade, né? E o amarelo porque ele ainda pode criar uma verdadeira justiça, de vez de ser algo que seja só realeza, seja mais uma justiça, algo mais... Você quer explicar como funciona esse lance das joias astrológicas? Tá. Que é uma coisa muito curiosa, é uma coisa que muita pouca gente sabe, né? É Sim. Um conhecimento meio misterioso, assim, e que eu entendo um pouco da influência disso, porque eu já conheci amigos... Você cresceu com isso, né? né? Cresci com isso, mas assim, é uma coisa meio engraçada, né? Você fala para as pessoas falam, isso aí, o que é? Senhor dos Anéis agora? A questão é que sempre, na humanidade, sempre existiu talismãs e amuletos de poder. Não é de agora. Não é de ontem, não é de hoje, não é de... Sempre existiram. Como a gente sabe, nós somos uma composição de átomos que foram se misturando com minerais e vegetais, e temos vitaminas, etc. E aí criamos todo esse composto corpóreo que nós temos aqui, falamos que é um corpo. Porém, esse corpo ele é uma semelhança de todos os compostos que existem na Terra. Elemento terra, e água, e fogo, e ar, né? São todos os elementos nesse corpo. Gases, líquidos, fogos digestivos, sangue, etc. Mano, então é que a gente fala que quando a gente tem um anel que é uma matéria-prima da Terra, porém valorosa, que tem um valor, ela simboliza também na sociedade realeza, simboliza bem-estar, autopresença, autoafirmação. Algumas são de proteção. Você usa, quem olha aquela pedra não quer nem chegar. Tipo, a ametista era muito falada que era para as pessoas não terem um olho gordo de você, ou criar inveja de você, ou pensar de você. Tanto a ametista quanto o olho de gato, né? Já algumas pedras como a safira azul, a safira amarela, elas são safiras, né? Que são compostos minerais de algo parecido com ferro, que fica com metal ferroso amarelado, né? Então, alumínio, e tem alguns outros elementos químicos da tabela periódica, assim como o ouro, que é o Au, né? Também, que é um elemento. Então temos todos os elementos aqui misturados. A pérola, ela já tem sim um significado diferente por ter a presença de água, de nascer na água, no elemento água, né? Então ela traz consigo mais emoções, algo mais materno, onde as mulheres gostam de usar, né, geralmente. Então isso acalma também a gente, a pérola. Eu escolhi o ouro para ser usado, porém aqui a gente pode usar até metais como titânio, cobre, porque tem outros ferros também, né? A gente, chumbos, tem todos os tipos de coisas que você pode usar. Eu já vi um tipo de ouro que, em vez dele ser misturado, ele é misturado com cobre, né? E fica aquele olho rosa, mais cobre. Sim, mais rosa, cobre. É muito lindo esse ouro também. Tem a mistura de fusões de metais, isso tudo eu faço, né? Eu gosto de trabalhar com essa mistura também, alquímica. Essa é a visão dos anéis astrológicos, né, que nós temos, assim. Ele com certeza acho que ficaria bem se usasse agora. Então, e você que se interessou sobre essa forma de ler os mapas, né, e que você se interessou por essa história toda das joias também astrológicas e todas essas influências que acaba ajudando a gente, né? Sim. Tudo acaba ajudando, são influências. É como a lua cheia, ela muda a nossa vida. Uma joia que tem esse contato, essa coisa geológica de você estar em contato com pedras preciosas desse mundo, né? Sim. Isso traz também uma influência a depender da pureza da joia, né? Da cerimônia que é feita em cima disso, né? Pô, sim. Com cerimônia de fogo e Ritual tudo, os elementos, de fogos, tudo isso. os grãos, né? Você faz um ritual inteiro
nessa joia para você meio que invocar o poder. O poder, exato. Invocar ali, você está botando a intenção de que Júpiter, ele é o senhor que está regendo agora esse momento. Então você canta o nome dele, você chama ele, você busca pelas bênçãos dele ali, falando, né, mostrando ali o ritual com cores amarelas, flores amarelas, margaridas, e joga moedas, joga coisas que tem a ver com valor também, que tem muitos valores. Júpiter, ele tem a ver com valor, riqueza. Ele é símbolo de riqueza, né, o amarelo, né? Então, que é a abundância. Então você faz ali, coloca aromas específicos, sândalo, e oferece incensos, leite, etc. na pedra, naquela pedra preciosa ali, fazendo isso. Depois disso, na data certa, faz uma instalação no pulso da pessoa, que fica durante uma lua inteira até a próxima data certa, a pedra tocando amarrada só com um pano, no caso, né? Só com um paninho assim. Aí depois disso... Que é para ativar a pedra... Que é para ativar a pedra no pulso da pessoa. E depois disso, na data certa, o ourives, no caso que eu faço também, né? Ele é ourives também. Aí encrava a pedra já no modelo pronto do anel, fazendo já a encravação. Faz a encravação e já dá para a pessoa usar. E aquela pessoa não tem que usar a pedra, o anel toda hora. Eu acho que um anel desses também ele pode ser impactante. Às vezes se é muito estimulante dela não usar na hora de dormir, por exemplo. Por exemplo, né? Exato. Agora, se for mais uma pérola, já é uma coisa que pode deixar ele mais confortável na hora de dormir. Com certeza, exatamente. Então, Sim, uma pérola redonda que não machuca, alguma coisa, porque a pérola ela já não vai machucar, porque ela já é redondinha, né? Ela é redondinha. Ela é mãe já. Já é mãe, já. Assim que funciona. Mas é isso. Se vocês quiserem, entrem em contato com o Srinath. Ele vai fazer seu mapa, vai fazer a cerimônia na pedra, vai fazer a joia, vai fazer toda a cerimonial da joia e vai... Você pode mandar mensagem pelo multifaceta, né? Você já pode mandar uma mensagem falando o que você quer, né? E aí a gente pode trabalhar isso. Eu vou deixar o link do Srinath aqui na descrição. Aí você entra em contato com ele. Certo. E sobre o Trump, está nesse momento. O que você vê que tem a ver com isso? Porque você estuda o Trump bastante, né? O que você vê que tem a ver com ele? Eu acho que dessa guerra comercial, né? Eu acho que ele estava querendo se provar a qualquer custo, né? Porque eu senti que no começo do ano ele queria parar a guerra na Ucrânia, né? Mas como lá é um conflito que estava muito complicado de se chegar numa resolução, não foi possível, né? Que ele falou que em uma semana ele ia acabar com o conflito. E aí isso não aconteceu, então ele começou essa guerra comercial com a China para meio que mudar como que estava indo o curso das coisas. Quem está em volta dele é muito contra esse globalismo da China, essa forma do capitalismo agressivo de um regime, né? E aí ele falou, não, alguma coisa eu vou ter que fazer. E eu acredito que agora que ele intermediou a paz entre Paquistão e Índia, ele meio que conseguiu alimentar o falso ego dele. E ele conseguiu entender que talvez, sei lá, ele fez essa trégua com a China, já está vendo as coisas de uma outra forma, né? Então, eu acredito que o Trump ele tem essa questão que ele quer ficar para a história, como presidente que fez muita coisa. Sim. E se ele não ficar para a história, eu acredito, por coisas boas, ele vai provavelmente querer ficar por coisas ruins. Então eu acredito que a influência que ele tem no mundo é bem raro mesmo. Essa coisa que você falou do éter, escura, da confusão, né? Meio por trás, assim, aquela mente mais... Aquela coisa bem
impulsiva. Impulsiva, bem impulsiva. Aquela impulsividade. Com certeza. Você vê isso no mapa dele? Eu vejo. A gente já viu ali na hora que teve o Marte junto com o ascendente. Então o Marte já estava ali na frente já. Você quer abrir o ascendental aqui? Legal, né? Tem essa forma também. Esse é o mapa da visão circular, né? Como a gente pode ver, ela não é quadrada. Essa é mais legal. Não é que é mais legal, é que a gente só vê como se vê outra visão da árvore. É. A mesma árvore de outro ângulo. De outro ângulo, né? Sim, aqui a gente vê que tem esses fios vermelhos e fios azuis, assim, eles são conexões que os planetas estão quando eles estão se olhando, né? Então ali a gente está olhando já, por exemplo, a Lua está olhando para Marte, né? Então a Lua está com 28 graus, mesmo que Marte está com 3 graus, ali eles estão praticamente se olhando, né? Estão fazendo ali Mas a gente tem mais forte no ascendente dele, junto com Marte. Aqueles dois ali, o AC e o Marte, eles estão bem fortes. Eu tinha visto aqui bem forte também e eu achei que interessante falar. Júpiter com Saturno. A gente tem os dois ali olhando um para o outro com bastante graus, tá vendo? Eles estão com bastante graus um do outro. Então, eles estão fazendo. São coisas que a gente tem. É que essa parte é mais a parte psicológica do mapa, onde a gente começa a ver aspectos de características de impulsividade. Prepotência, talvez. Sim. Que ele tem uma forma de lidar que também a comunicação dele não é muito boa. A primeira. Ou a comunicação dele é boa. É isso que eu me pergunto às vezes. Porque ao mesmo tempo que ele se comunica muito bem e chama a atenção do mundo inteiro, eu acho que ele não consegue passar exatamente o que ele quer fazer com o que ele está comunicando. Sim. É aquela coisa meio confusa mesmo, bem raro, né? Mas eu vejo que Mercúrio... Quando a gente vê Mercúrio, né? Mercúrio dele ali que está em... Você estava falando da comunicação, né? Mercúrio dele, ele tá forte. Apesar de estar forte, ele tá meio que em combustão, assim, né? Tá perto do Sol, ele tá ali perto de Saturno, ele tá perto de um monte de planetas ali, naquele aglomerado ali de planetas ali em cima ali. Tá tudo ali meio junto, sabe? Então, isso pode ser que algumas vezes a comunicação dele tem influências, muitas cabeças, realmente muitos pensamentos, muitas formas diferentes de pensar. Ele tem muitos tipos de aspectos de conjunção, um contra o outro, um olhando para o outro, né? Por exemplo, Mercúrio está em quadratura com Júpiter, né? Ali a gente tem, então, aí Mercúrio também, ele está em conjunção ali, praticamente em reto, assim, junto com ali, ó, com Vênus. Então, junto perto do Vênus, Sol, tudo perto de Mercúrio ali em cima. São todas as formas de pensamento, de conjunções. Se a gente for ver todas as conjunções juntas, elas vão trazer para você formas diferentes de aspectos de você se comunicar. Por exemplo, se a gente tem um Mercúrio junto com o Sol, as pessoas elas não vão aceitar que os outros falem mal dela. Ela não vai aceitar que elas falem dela de uma forma negativa. Não vai aceitar. Entendi. É bem o Trump, a cara do Trump. Não vai aceitar que olhe para você e fale assim, não, cara. Então a comunicação dele, se você fala assim, não, você tá errado, ele não vai aceitar muito que você tá errado, tá ligado? Ele não vai aceitar que ele tá errado. Ele não vai aceitar que ele tá errado, velho. Entendi. Entendeu? São muitas coisas ali. Tem muitas cabeças. Quem conhece o Trump um pouco sabe que ele nunca aceita que ele tá errado. Ele acha que os outros estão errados, por isso que deu errado. Mas alguém fez cagada que não é ele. Não é ele. Ele tá sempre certo. Mas assim, eu entendo também que o Trump é uma grande personalidade. Eu entendo que ele tem um papel dele muito especial também em toda a criação. Por causa disso. Que tem essas questões do poder, das mudanças, das coisas agora, de um mapa tão forte também, tão presencial também como o dele, assim, sabe? Com vários aspectos, com várias conjunções, com vários símbolos de yoga, coisas fortes. E eu não sei muito da história de vida dele, como que ele chegou ali onde ele tá? Cara, ele é de uma família mais ou menos rica já, né? E ele começou a juventude dele já com muita essa coisa do business ser parte de marketing. Ele comprou um prédio no centro de Nova York. Ele é de Nova York, né? Nasceu em Nova York. Ele comprou lá para fazer um hotel, se eu não me engano, ou comprou um hotel para... E toda a publicidade que ele fez em torno disso,
Ele sempre fez muita publicidade, tipo, do cara ser bilionário e dele fazer os Trump Towers lá e meio que os negócios dele serem bem-sucedidos porque ele era realmente essa coisa do Júpiter, né? Sim. Ele tinha essa coisa de querer crescer sempre. Sim. E muitas vezes ele fez más escolhas, que nem um cassino que ele foi investir e que gastou milhões e milhões e milhões porque ele estava com muito sucesso, mas assim, foi um investimento mal feito que ele fez na época. Não sei se as pessoas que estavam em volta dele estavam com corrupção, mas assim, se investiu muito para fazer esse cassino, Trump Cassino, alguma coisa assim. E foi meio que um escândalo, que foi a primeira vez que ele quebrou, assim, se eu não me engano. E aí, depois disso, ele se colocou como o cara do reality show, né? Que ele começou a fazer o reality show lá de que era... Se eu não me engano, ele meio que tinha... O reality show são pessoas que queriam ser contratadas pelo Trump... E ele meio que a cada episódio ele ia despedindo as pessoas que não fizeram as tarefas que precisava ser feita. Nossa, não sabia. Então ele chegou e falava, "You're fired", tá ligado? Do programa, tipo, foi eliminada uma pessoa, tá ligado? Então ele tinha esse negócio da TV, se eu não me engano, fez 3 temporadas do programa dele lá. E que muitos analistas falam que aquela época era a época que ele estava mais quebrado. Mas ele se colocou numa posição naquele programa tal que começou a atrair muito investimento pros negócios dele. E aí começou a movimentação. Foi aí que ele meio que deslanchou assim nos negócios depois disso também. Então é uma história engraçada porque parece que quanto mais ele fazia show das coisas que ele estava fazendo, mais dava certo. Então ele já era político no mundo dos negócios, né? Doido. Sim. Então ele tinha esse lance dele, enfim, ter essa relação, né, com os negócios Política, dele engraçado. Negócio, sempre teve com sempre isso. teve. Que interessante. Por mais que ele... Aí, tanto é que quando ele veio se candidatar à presidência, foi tido pela oposição como uma piada. Olha só. Porque, tipo assim, um piadista, né? O cara é o cara do reality show lá e ele depois, então assim, eu acredito que no mapa dele, se você for olhar aí o mapa dele nessa época, sei lá, uns entre 20 anos, como que tava o trânsito dele? Que idade que foi isso aí? Uns 20 anos atrás. Uns 20 anos atrás. 1980, 1981. 1981, 1900, mais ou menos, vai. 40 anos atrás, não. 1990. 1990. Sim. Isso, 90. Como que ele tava aí? 1990. 20 anos atrás é 1998. Uhum. Ele tava entrando em Rahu, 1998. Ele tava entrando em Rahu? Até 2015. Então ele ficou 17 anos. Então, esse momento ele estava em Rahu. Antes disso, ele estava em Marte. Estava em Marte até 1998. Então, de 1991 a 1998 em Marte, depois Rahu. O Aprendiz, o nome do programa. Que legal. E foi esse ano? Que ano que foi? Vamos ver que ano que foi. O Aprendiz... Acho que é isso, os anos ali, ó. 2006, 2004, 2006, 2004, 2006. É. Vocês aí, ó. 2004 primeiro. Primeiro, 2004. Então, estava em Rahu. Não. Estava em Rahu nesse período. Então, ele começou a fazer sucesso nesse período. Engraçado, né? O sucesso dele também agora, assim, tá bastante nessa fase também, né? Então, acho que tem a ver realmente essa influência. Nós podemos considerar que Rahu está na vida dele
de uma forma Rahu e Ketu, né? De uma forma benéfica, porque podemos falar que no planeta Terra temos também essa energia. E se temos essa energia, então Rahu e Ketu, eles também estão fazendo essa energia acontecer, né? Travou nós aqui. Travou nós. Travou muito tempo? Então, será? gente... Acho que quando eu abri aqui. Sério? É. Bom saber. Bom, então então, como eu tava falando, ele foi o aprendiz, né? Bem nesse período que você falou. Que entrou em Rahu, ele meio que começou o negócio do aprendiz lá. Tá, foi nesse período. Eu posso ver mais ou menos depois, mas eu acho que era isso, entre... Acho que foi quando ele entrou na política mesmo. Foi quando ele entrou na política. Ele foi em Rahu, então. Porque antes ele era só um empresário. Ele queria ser só um empresário. Aí talvez agora ele meio que, sei lá, bambeou mais pensando na parte política. Por isso que esses programas foi muito... essa relevância política que ele acabou tendo. Que fez ele ser eleito, né? Presidente. Sim, sim. Acho que começou ali, vamos colocar assim. Pode então a gente pode se considerar que sim. Acredito que esse momento que ele está vivendo agora também de novo é um momento que deve ter esse mesmo pico nessa idade, que era mais ou menos 2004, quando foi esse show, né, que a gente estava vendo, né, 2004. Então, ele tinha 20 anos de diferença mais ou menos para agora. Acho que está vendo um outro pico de sucesso, assim, durante da energia dele, assim, para o planeta, né, de alguma forma. Espero que ele possa fazer um bom uso desse momento, né? Sim, eu espero que ele use mais pérola e menos rubi. E corais. Tipo assim, eu vejo o Narendra Modi o outro lado do governo, assim, alguém que tem as características, como a gente tinha visto, de disciplina, de jejuns. Tipo, um líder totalmente... devotado à missão. Sim. Ao Dharma. Ao Dharma e outro... A missão é o Dharma, né, gente? E o outro ali no poder, querendo entender a mente dele, e aí já vai dominando tudo. Ele quer ir no alto... Ele é um líder diferente, né? Um líder que vai através daquele campo de poder obscuro de pensamentos e criação. E o outro é fé, devoção, ficar ali mais, né? Tipo... Sim, você vê que são características bem diferentes. O Donald Trump também, ele tem essa característica de nunca ele tá errado. Narendra Modi, ele sempre se coloca numa posição de avaliar cada passo que ele tá tendo. Sim. Para ele avaliar, aqui eu fiz errado, vou me corrigir para ter o máximo de aproveitamento da posição. E eu acredito que ele avalia de acordo com os shastras, assim, tipo as escrituras, que ele acha assim, ele deve ter todos os manuais ali de que ele se avalia. Já consulta assim, o Trump tá em Rahu mesmo, acho que é melhor eu dar essa vitória para ele, vou colocar assim. Mercúrio dele, ele nunca vai aceitar que ele tá errado, então tá tudo bem. Pô, eu acredito que ele é bem Jyotish também, o Narendra Modi, ele, como a gente já tinha visto, ele segue astrologia. Bosta. O que está acontecendo? E como que é? Então, você acredita que... Eu acredito que o Narendra Modi, ele realmente estuda astrologia, Ayurveda, tudo que nós estava pensando, assim, a gente estava falando sobre isso, dele saber a personalidade, né? Narendra Modi, ele deve consultar os mapas e falar numa discussão com o Trump, ele nunca vai aceitar que ele está errado, então deixa quieto, vamos ver uma outra oportunidade de tentar convencer ele. Provavelmente ele deve ter um conselho de ministros astrólogos já junto, que vê junto. Deve ter um ministério inteiro que fica fazendo mapas e conjunturas de que se ele fizer isso ou se... Nesse momento sim, não, nesse momento você não pode ir para o sul da Índia porque tem uma conjuntura lá de Marte. Não, e agora que Marte está mais ou menos bom ou ruim, a gente pode invadir o Paquistão em secreto, uma missão secreta, assim, fazer nesse nakshatra Mas é isso, acho que a gente está conhecendo um pouco mais sobre os nossos líderes, né? Através desses mapas.
E a gente vai trazer mais mapas aí para vocês. Estamos querendo fazer do novo Papa, já que a gente fez Leão um Papa 17, antigo. né? 14. 14? Leão 14. E aí a gente vai trazendo aí mais mapas. Escreve aí nos comentários que mapa que vocês acham que é interessante trazer. Queria pedir para você, se você gostou desse papo, compartilhar com seus amigos e deixa um like aí pra gente. Isso aí, então. Obrigado. Obrigado. Namaskar. Namaskar.